Senhor, muito obrigado por tudo que já aconteceu até este momento neste lugar. O Senhor conhece, sonda os nossos corações. O Senhor sabe dos nossos desejos, dos nossos propósitos, mas nós sabemos que os seus propósitos são maiores que os nossos. Nós viemos aqui nesta noite para te adorar. Já te adoramos, Pai, até o momento, e agora queremos escutar a sua voz, queremos sair daqui edificado pela tua palavra, que o Senhor possa usar o seu filho, que o Senhor possa usar o seu servo, pastor Júnior, conforme a tua vontade e o teu querer. Pai, que tudo aquilo que Ele preparou, Pai, seja diretamente do céu e que o Espírito Santo de Deus conduza, Senhor, tudo que Ele falar aqui nesta noite. E que todo mal bata em retirada, em nome de Jesus. Muito obrigado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Paz do Senhor. Shalom, paz seja convosco. Cada lugar que a gente vai, uma saudação diferente, né? A gente está catalogando todas para a gente não errar em nenhuma. É um privilégio, um prazer muito grande para mim estar aqui nessa noite. Eu estou acompanhado de um filho na fé, o Davi, é um jovem da nossa igreja que veio me acompanhar hoje. Eu quero louvar muito a Deus. Eu queria que você tomasse seu lugar, por favor. Eu quero agradecer também os pastores dessa casa, o pastor Marcelo, pastora, muito obrigado pelo carinho. Pastor Júnior, Xará, tá ali. Obrigado, querido. Eu queria dividir com você aquilo que a gente entende, o princípio que rege a nossa vida. O pastor já apresentou, nós somos pastores titulares da Igreja da Aliança aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Realengo. Hoje somos apenas uma aqui no Rio, somos um conjunto de umas 10 a 11 igrejas espalhadas no Brasil, a grande maioria no estado de Minas Gerais, com a nossa sede na cidade de Manhuaçu, na Zona da Mata, em Minas Gerais. Temos uma igreja no Espírito Santo, numa cidade chamada Conceição do Castelo, uma igreja em Santa Catarina, em Garopaba, e uma igreja na França, num lugar lá que eu não sei o nome. Eu sei que eles falam Demervu, tem que fazer biquinho para falar aleluia lá. E a gente tem trabalhado aqui no Rio de Janeiro, dando graças a Deus, vivendo esse princípio. A Bíblia Sagrada é um livro de aliança. Vocês estão vivendo aqui um mês de aliança, cada quarta-feira falando sobre aliança. E assim, a igreja, a gente identificou que a igreja é muito fraca quando a gente fala do assunto de aliança. A gente tem muito a aprender, ainda que Jesus, assim, do início ao fim, a Bíblia está falando de aliança. De Gênesis a Apocalipse, esse assunto vai, perpassando por cada página da Bíblia sobre aliança. Jesus morreu por causa de uma aliança, derramou o sangue da nova aliança. Todos os meses a igreja celebra um memorial que a gente chama de Santa Ceia, que é um memorial de aliança. Porque na Santa Ceia a gente renova a nossa aliança com Deus e a gente renova a nossa aliança uns com os outros. Não existe celebração de Santa Ceia se não há aliança renovada com Deus e não há aliança renovada na horizontal. Sabe, a cruz de Cristo fala a respeito disso. Eu tenho uma aliança com Deus, mas eu também tenho uma aliança com os meus irmãos. E tem gente que diz assim: não, pastor, eu vou entrar e vou sair da igreja, mas eu não quero assunto com ninguém, eu não quero papo com ninguém. Essa pessoa ainda não compreendeu o que é aliança. É eu ter um relacionamento íntimo com Deus, mas esse relacionamento íntimo com Deus me faz ter um relacionamento com o meu próximo e me faz amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo e como eu amo a Deus. Você entende isso hoje? Sabe, a gente tem caminhado para trabalhar dentro desse princípio da aliança. Eu comecei a liderar a igreja no ano de 2006. Eu fui ungido ao ministério pastoral no ano de 2004. Eu sei que não parece essa carinha aqui de 18 fora do peso. Desde 2006 a gente tem liderado a igreja. Meu pai era o pastor titular da igreja. Nós viemos de uma igreja muito tradicional, de uma denominação muito tradicional. E quando a gente começou a experimentar dos dons espirituais, de uma renovação espiritual, o meu pai foi convidado, com muita elegância, a se retirar do estabelecimento. Falaram: olha, a gente aqui não aceita, você está ferindo os princípios da nossa igreja. Mas ele não estava ferindo princípio nenhum. A única coisa que a gente estava fazendo era
pregaram o evangelho. A rapaziada que estava fumando uma maconha na beira do rio, que me colocaram para cuidar dos jovens. Meu pai falou: meu filho, você vai cuidar dos jovens. Eu falei: pô, pai, eu só sei 2 versículos da Bíblia. Eu sabia João 3,16, porque a igreja de onde nós viemos era obrigado a saber que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Eu era obrigado, e depois eu comecei a servir no ministério do meu pai. Eu falei: cara, 1 versículo só não está dando. Aí eu fui ler em João capítulo 11. Aí diz que um amigo de Jesus chamado Lázaro estava morto. E diz a Bíblia: Jesus chorou. Eu falei: que versículo lindo. Eu sabia 2 versículos da Bíblia. Meu pai me botou para cuidar dos jovens, os rapazes da igreja. E eu não sabia nada, irmão. Só sabia tocar a guitarra e só sabia 2 versículos. Eu fui me ajoelhar e falei: Deus, eu tenho que cuidar dos jovens. Meu pai está precisando que eu ajude ele. Meu pai está precisando que eu ande em aliança com ele. Eu dobrei meu joelho e comecei a chorar com a minha cara na Bíblia. Eu falei: Deus, eu não sei falar. Eu não sei os versículos que estão aqui. Mas eu tenho uma aliança com o meu pastor. E por eu ter uma aliança com ele, eu vou aceitar esse desafio. E todo dia eu li essa Bíblia, irmão. E sabe o que eu fazia depois de ler a Bíblia? Eu ia lá na beira do rio, os caras ficavam numa ponte, pastor, fumando uma maconha. Eu falei: cara, eu tenho um negócio forte aí. É mesmo? Qual foi? Eu falei: vem comigo. A gente se reúne numa casa ali. Mas aí, vem, cara, vem, só vem. E eu ia enchendo a casa do irmão, da rapaziada que gostava de apertar o negócio, da galera esquisita. E essa turma chegava e eu abria a Bíblia e lia o texto. E falava: Deus ama vocês. Deus quer salvar a vida de vocês. Quem aqui quer receber Jesus? Os caras levantavam a mão, irmão. E tem crente aqui também que... Eu falei: quem quer receber Jesus? A turma levantou a mão aqui também. E a galera ia convertendo. E essa turma que ia convertendo, a gente levava para um retiro espiritual de 3 dias. E eles voltavam turbinados. E quando eles voltavam turbinados, eles voltavam falando uma língua diferente. Só que a denominação não aceitava aquela língua. E a gente foi convidado a se retirar. O meu pai era um homem assim que não brigava por nada. Ele falou: meu filho, eles querem toda essa estrutura. Um terreno de 60 por 14. Meu pai pegou, construiu uma igreja, construiu um complexo com umas 20 salas. Estava construindo o templo na parte superior para uns 500 pessoas. Ele falou: olha, é tudo isso que vocês querem? É por isso que vocês estão brigando? Está aqui a chave. Eu estou saindo porque Deus mandou eu construir dentro do coração das pessoas. Eu falei: pai, mas eu tocava o violão da igreja. E aí o último culto, irmão, pensa, o último culto da gente no local, a gente estava saindo, sendo convidado a se retirar, pastor. Meia dúzia eram fiéis à doutrina da igreja. E aí acabou o culto. 3 pessoas curadas, que não conseguiam andar andando. O altar cheio de gente se convertendo. E os jovens se reuniram comigo. Depois do culto, eu peguei o violão e a gente começou a adorar a Deus, celebrando, cantando canções de adoração. E a meia dúzia de endemoniados na porta, rangendo os dentes, chamou meu pai e falou assim: o violão também vai ficar aqui. Eu falei: não, pai, esse violão não é da igreja, esse violão eu comprei. Esse violão eu levantei dinheiro, eu sozinho. Ele falou: meu filho, Deus não chamou a gente para brigar por nada. Porque quem tem uma aliança com Deus não precisa brigar. Deus garante todas as coisas. E eu quero te dizer que essa aliança, essa igreja tem uma aliança com Deus. Então vocês não precisam brigar por nada. Sabe por quê? Deus vai garantir tudo aquilo que esse ministério, essa casa aqui precisar. Pastorzão, fica tranquilo, porque tudo que você precisar, Deus vai trazer no tempo certo. Você pode dar glória a Deus se você concorda comigo nisso? E a nossa igreja começou assim, irmão. Saímos. Meu pai falou: está aqui a chave, está saindo eu e minha família. Eu, minha esposa, junto com a minha mãe e a minha irmã mais nova. Só que o pessoal falou assim: pastor, a gente não é pastoreado pela estrutura que está aqui não. E eu quero dizer parabéns, pastor,
pelo espaço aqui, tão bem cuidado. Eu amo quando eu vou num lugar e eu vejo zelo, eu vejo amor pelas coisas do Senhor. Eles falaram assim: pastor, as paredes não cuidam da gente. Quem me tirou das drogas não foi essas paredes, foi o Senhor. Então, onde o Senhor estiver, eu vou estar junto com o Senhor, pastor. 97% da igreja saiu. Uma irmã abriu a porta da casa dela e falou: pastor, não tem mais templo, mas tem a minha casa, ela é grande. Faz o culto aqui, pastor. E a igreja começou assim, na casa de uma irmã. Um mês não dava mais ninguém. A sala dela era grande, tinha uma escada, a gente chamava de arquibancada. A arquibancada estava lotada, irmão. Parecia o jogo do Flamengo na final, irmão. A galera cantando na hora do louvor, aleluia. Um mês a gente saiu dali, foi para uma garagem, alugamos uma garagem. A garagem ficava na entrada da Boca de Fumo. A rapaziada que ia comprar o bagulho tinha que ouvir a palavra de Deus de qualquer jeito, irmão. E um dia o som pifou, deu pau no amplificador, não tinha como fazer o louvor. E eu fui para a igreja mais cedo, peguei o violão, falei: cara, e agora, como é que vai ser o louvor? Porque a gente está acostumado a fazer, sabe, tudo dentro da ordem, né? Eu falei: Deus, e agora, sem sons, como é que vai ser o louvor? Deus falou assim: você vai abrir nesse salmo, e depois você vai sentar e vai ficar quieto. Eu falei: mas tem que ter música, o culto. Deus falou: só abre o salmo e faz o que eu estou falando. Meu pai abriu o culto e falou: agora a gente vai passar para o Ministério de Música. O Ministério de Música era eu e o violão. Eu peguei o violão, falei: irmãos, Deus falou que hoje é sem violão. Abre o salmo tal. Li o salmo, fechei. Quando eu fechei, uma irmã lá atrás. Choro é contagioso, irmão. Contagia e contamina. A irmã começou. Aí o outro irmão do lado já olhou, já começou a ser tocado. Um irmão aqui na frente começou a falar aleluia, o outro no meio, glória a Deus. E eu fui sentar, eu sentei e falei: Deus, e agora? Ele falou: agora só mergulha na glória. Irmão, aquele culto foi até depois das 11, sem ninguém falar uma palavra, sem ninguém dirigir ninguém. Todo mundo sentado, uns choravam, outros não aguentavam, levantavam as mãos. Tinha gente dançando sem ter música, irmão. Você já viu dança sem ter música? E eu estava sentado na escada que descia do altar, olhando, falei: Deus, que doideira é essa? É quando vocês andam em aliança, eu faço isso. Eu chorando, irmão, daqui a pouco os doideiras que passavam para comprar uma maconha na Boca de Fumo, parado na porta da igreja chorando. Sabe por quê? Quando a igreja anda em aliança, os milagres de Deus começam a nos alcançar. E eu profetizo que milagres de Deus vão alcançar essa casa ministerial em nome de Jesus. Você crê nisso, querido? Você pode dar um aplauso bem forte em nome de Jesus, porque os milagres acompanham aqueles que creem. Aleluia. 6 meses aquela garagem não dava para mais ninguém entrar ali. E a gente foi para um lugar maior. E a igreja ia crescendo, a igreja ia se desenvolvendo. A gente trabalhava na época com células, que eram grupos pequenos que se reuniam nas casas. E as células iam crescendo, se desenvolvendo. Milagres iam acontecendo, um após outro. A gente ficou 2 anos num lugar maior e abriu uma porta de um supermercado que estava fechado em Realengo, e a gente decidiu que ia alugar aquele lugar. E todo mundo dizia: uau, estão alugando o supermercado. A igreja que saiu de lá foi para dentro da sala, foi para uma garagem, foi para um lugar maior, agora estão no supermercado. Só que escuta, eu aprendi uma coisa com o meu pastor e tem sido a máxima que a gente tem carregado: todo avivamento que não tem aliança, ele tem prazo de validade muito apertado. A gente estava vivendo um avivamento, mas a gente não tinha aliança na época. A gente não sabia os princípios. Alguns a gente sabia se mover neles, mas outros a gente ainda não tinha habilidade para se mover. E aí começou uma frase que eu tenho certeza, pastor, que o senhor já ouviu: te amo muito,
mas o meu tempo com você acabou. Que loucura é essa, irmão? É coisa de louco. Te amo, mas o meu tempo acabou. Pensa eu chegar em casa hoje, pastor Júnior, e sentar com a minha esposa. Ela queria muito vinho hoje, mas ela está bem gripada. Sentar com ela e falar, senta aqui, meu amor, na cama. Ela falar, como é que foi o culto, amor? Porque a mulher é sempre assim. É assim ou não é, pastor? E elas querem detalhe. Eu sei que eu vou chegar em casa, ela vai falar, como foi o culto? E a gente vai ligar o modo homem, né? A gente vai dizer, foi uma bênção. Ela falou, uma bênção eu sei, mas eu quero saber como é que foi o culto. Agora pergunta uma mulher como é que foi o culto. Ela vai chegar, ai amor, eu entrei, tinha uma porta de vidro, a irmã me recebeu com um sorriso, falou, seja bem-vindo, graça e paz. Eu fui no banheiro da igreja, eu bebi a água, depois eu sentei na cadeira direita. Agora pensa eu chegar do culto aqui. Fala assim, senta aqui, Cristiane. Ela vai falar, como é que foi o culto? Eu falei, já te falo, mas deixa eu só te dizer uma coisa, eu te amo muito, mas o meu tempo contigo acabou. Ah, irmão. Ela vai falar, quem é a outra? Pode falar o nome dela, pode falar, e já vai rolar um fight já, irmão. Escuta, porque quem ama quer estar perto, quem ama quer dividir experiência, quem ama quer partilhar de momentos, quem ama quer caminhar a vida inteira junto, irmão. Quem ama quer andar junto. Finalzinho do ano passado eu recebi um convite, fui pregar lá no Rio Grande do Sul. E aí preguei quinta, sexta, sábado, domingo. Na segunda-feira eu ia pregar só de noite para voltar para o Rio na terça-feira. E aí na segunda-feira eu falei, pastor, eu posso descansar, eu tenho alguma missão? Ele falou, não, segunda-feira você só prega de noite. Eu falei, então beleza, eu vou aproveitar, estou bem cansado, vou dar uma descansada. E aí quando deu 9 horas da manhã, o cara que estava me carregando de um lado para o outro falou, pastor, você já está pronto? Eu falei, o pastor falou que eu podia descansar, mas eu vim aqui para servir. Então, põe uma roupa aí que eu tenho uma missão. Falei, onde é que eu vou pregar? Falou, não, o pastor mandou te levar para um lugar aí. Falei, então vamos, santo. Como é que tem que ir? Terno e gravata, smoking? Ele falou, não, pastor, pode ir à vontade. Falei, então vamos embora. Aí começou, subi a Serra Gaúcha. Me levou para um lugar chamado Gramado. Irmão, Gramado que eu conheço é um matinho que cresce assim, na beira da rua da igreja, irmão. Pensa um lugar bonito. Me levou para uma chocolateria, falou, pastor, esse chocolate aqui. Falei, santo, deve ser caro. Ele falou, pastor, pode comer. Tá pago. Falei, varão, olha o tamanho, cara. Não fala isso não. Falou, pastor, pode comer. Me levou para um restaurante. Falei, cara, a comida aqui deve ser... Falou, pastor, fica tranquilo, pode comer. Eu dei lugar na terra. Deixei Deus tomar minha vida mesmo. Eu fui possuído aquele dia, irmão. E ele falou assim, pastor, o senhor está gostando do passeio? Eu falei, cara, tudo muito, muito lindo. Parece que eu estou na Europa. Ele falou, mas eu não vi o senhor tirando uma foto. Eu falei para ele, cara, com todo respeito, a comida ótima, chocolate maravilhoso, lugar lindo. Mas como é que eu vou tirar foto contigo, santo? Com todo respeito por você, eu queria tirar foto com a minha esposa, mas ela não está aqui não. Tirar foto do lugar só não é bacana. Que eu comi o chocolate e lembrei dela. Comi a comida, lembrei. Olhei para esse jardim maravilhoso, eu lembrei dela. Agora, tirar foto com você lembrando dela não dá certo não, santo. Ele, não, pastor, estou te entendendo. O senhor vai voltar aqui com ela, aí o senhor tira a foto. Eu falei, então está fechado. Escuta, irmão, quem ama quer estar junto, quer partilhar de momentos. Sabe, eu não sei onde nasceu isso, acho que foi no inferno. Não, tenho certeza que foi lá, irmão. Te amo, mas o meu tempo contigo acabou, pastor Marcelo. E a gente começou a ouvir isso, uma vez após a outra. E nesse período, meu pai já estava bem idoso, na idade, bem desgastado. Ele falou assim, meu filho, eu entendo que você é um homem de Deus, que Deus levantou para continuar o ministério, para continuar a obra. E o meu telefone não parava de tocar, dizendo, olha, eu te amo, mas o meu tempo contigo acabou. Irmão, não queria nem mais atender telefone, porque eu sabia o que eu ia ouvir. Te amo, mas meu tempo contigo acabou. Da nossa igreja saíram 3 igrejas formadas, montadas.
Talvez você diga, glória a Deus, né, pastor? Quanto mais igreja, melhor. Fruto de racha, de rebelião e de rebeldia, irmão, não é bênção, não. Se esse povo que saiu e montou essas 3 igrejas, a gente tivesse reunido, a gente ia fazer tanta coisa no reino, irmão. A gente ia tocar tantas vidas, a gente ia atingir tantas pessoas. Mas por causa de uma conveniência, por causa da quebra de princípio da aliança, 3 igrejas foram formadas e... Imagina, a gente parecia o Fênix, irmão. Tinha que se refazer. Acabava um choque, aí vinha outro, e vinha outro. E nesse período, a gente saiu do mercado porque as finanças da igreja, pastor, de lá de cima foi lá no chão. Não tinha mais como pagar aluguel, pastor Júnior. A igreja foi agora para a sala da minha casa. Daquele povo grande sobrou 25 pessoas valentes que permaneceram. Eu olhava para eles e chorava. Mas eu estava tão ferido e tão magoado que eu subia no altar. Na verdade era 4x4, que era a sala da minha casa. Mas eu batia, irmão. Porque alguém ferido só entrega ferida para os outros. Alguém machucado só machuca os outros. E eu falava em nome do Senhor. Minha esposa falava, amor, devagar. Esses aí ficaram com a gente, esses não abandonaram a gente. Mas são infiéis. Ela falou, não são não, amor. Esses aí não deixaram a gente, não. E eles tiveram muito paciência comigo, sabe por quê? Porque o meu coração estava machucado por gente ruim que me bateu, que me machucou, que me feriu, que saía da geografia da igreja, mas não saía da vida da igreja, irmão. O rebelde, ele sai da geografia da igreja, mas ele não sai da vida da igreja. Acaba o culto, ele pergunta, ei, como é que foi o culto? O pastor falou de mim hoje? Citaram meu nome lá? Mas pastor, por que o senhor está dando essa volta toda para falar de aliança? Porque no ano de 2009, eu reencontrei quem hoje é o meu pastor, o apóstolo André. E numa ministração, numa casa, ele falava, irmão, e o meu coração era curado. Quanto mais aquele homem falava, mais o meu coração era curado. Sabe por quê? Quantos pastores hoje, quantos líderes hoje estão com o coração ferido, machucado de tanta gente ruim que se levantou para quebrar, para arruinar com a igreja de Jesus. E fazendo isso não é no nome de Satanás, não, é fazendo isso no nome de Jesus. E ele ia falando e aquilo ia curando o meu coração. Eu falei, o senhor pode ir na minha igreja? A gente tem 30 pessoas só. A igreja era grande, aconteceu isso. Sobraram 30 pessoas, a gente está recomeçando tudo de novo, mas eu estou tendo tanta dificuldade. Não é por causa do povo, não, é por minha causa. Porque eu estou machucado e ferido. Ele fez a primeira conferência de aliançados lá na igreja. Foram 3 dias, sexta, sábado e domingo. Irmão, aquele pessoal olhava nos meus olhos e dizia, pastor, eles foram embora, eu nunca te abandonei. Pastor, eles te deixaram, eu nunca te deixei, eu permaneci até o fim. E eu quero dizer que eu estou renovando a minha aliança contigo. Irmão, eu chorava igual um bebê. Eu urrava, porque eu olhava para cada um deles, eu lembrava de cada maldade que tinham me feito. Mas eu não conseguia ver que eles permaneceram comigo fiéis até o fim. E eu quero te dizer, meu irmão, seu pastor, sua pastora, os líderes dessa igreja, os pastores dessa igreja precisam de você, sabe para quê? Porque se essa igreja entrar em aliança hoje, esse mês, no mês que vem, escuta, esse lugar aqui vai ficar pequeno demais para o número de pessoas que Deus vai trazer para esse lugar e o nome de Jesus vai ser glorificado, querido. E cada vez que a glória de Jesus foi enchendo essa casa, sabe, a mensagem vai sair por essas portas aqui, vai atingir outras tantas pessoas e o nome de Jesus vai sendo exaltado e glorificado. Você está entendendo isso nessa noite, querido? Eu estou falando para você daquilo que eu vivi, eu não estou falando de uma história que eu ouvi, eu não estou falando de um romance que eu li, eu não estou falando de uma historinha na internet que eu vi um vídeo, não, eu estou falando do meu ministério, que saiu de 25 pessoas que foram muito machucadas e de um pastor machucado para a igreja que eu estou hoje pastoreando, irmão. Deus fez um milagre na minha vida. Deus vai fazer um milagre aqui nessa igreja também. Escuta, eu tenho, desde o ano de 2000
Começou em 2017. Meu pastor é um homem ocupadíssimo. Hoje eu acho que ele está no Pará, não sei. Cada dia ele está num estado do Brasil falando desse assunto, aliança. E ele falou assim: meu filho, eu já te treinei. Desde 2010 você está caminhando comigo. Você já está treinado. E tem igrejas no Rio que eu não consigo atender por causa da demanda. Você está pronto. A partir de agora você vai começar a atender as igrejas do Rio de Janeiro. Eu comecei a ir numa igreja e assim, não fiz panfleto, cartaz, cartão de visita, falando me chame. Conferências, seminários, garanto 5 choros, 3 conversões. Porque tem gente que faz isso, né? Não, irmão, eu falei, meu pastor, se o senhor entende que eu estou pronto, eu quero dizer, eis-me aqui. Eu falei, o que eu preciso fazer? Ele falou, continua fazendo o que você está fazendo. Cuida da igreja que você está pastoreando, cuida da sua família muito bem e continua servindo a Deus. Quando os convites começarem a acontecer, você vai lá, prega o evangelho e deixa Deus ser glorificado. Escuta, antes de eu vir para cá, eu mandei uma mensagem para ele. E ele mandou um abraço para o senhor, pastor. Eu falei, apóstolo, estou indo lá para Itaguaí para falar do assunto de aliança. E eu comecei a ir nas igrejas, todas as igrejas que eu fui, comecei a falar de aliança. Irmão, todas estão vivendo algo extraordinário. Pastor, por sua causa, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com o dono da mensagem, irmão. Tem tudo a ver com o Senhor da igreja, querido. Eu fui falar desse assunto numa igreja lá em Piabetá. Irmão, a primeira reunião que a gente teve, tinham 12 pessoas. Nem o pastor estava presente. O pastor estava tão ferido, tão magoado, tão triste. Ele chegou no final do evento, foram 2 dias. No último dia ele apareceu. Mas só que ele apareceu, parece que no momento chave. Parece que o pessoal tinha se arrependido de todo o mal que tinha feito. Quando o homem brotou, a galera voou no pescoço dele e falou, pastor, me perdoa. Eu lhe fiz sofrer, pastor, me perdoa. Eu quebrei a aliança contigo, pastor, me perdoa. Porque eu não tenho sido um discípulo que deveria ser. E eu quero hoje renovar minha aliança contigo. Escuta, sabe o que está acontecendo com essa igreja lá em Piabetá? Estão explodindo no avivamento, irmão. O pastor falou assim, pastor, não sei o que está acontecendo, começou a aparecer convite para mim pregar sobre aliança nas igrejas. Eu falei, irmão, é porque você já está pronto, agora vai e fala daquilo que Deus fez na sua vida e prega isso em outros lugares. Sabe por quê? Porque tem muitos pastores que precisam ouvir isso, tem muitas congregações que precisam desse avivamento. E eu quero te dizer que aqui em Itaguaí Deus vai fazer em vocês e através de vocês, e coisas grandes estão por vir, meu irmão. Mas pastor, o que eu preciso? Abra a sua Bíblia, primeiro livro de Reis, capítulo de número 17. Quero aproveitar esses poucos minutos que a gente tem junto aqui, eu quero dividir com você. 1 Reis, capítulo 17. É um texto que eu amo muito e fala de um profeta que assim me inspira. Elias é uma figura que me inspira. E ele começa o versículo 1 dizendo assim, ora, Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso a palavra do Senhor veio a Elias, sai daqui e vá para o leste, esconda-se perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão, você beberá do ribeiro, e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha lhe dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia do ribeiro, da água do ribeiro. Escuta, Elias é um profeta que me admira, sabe por quê? Não vai falar da descendência dele, ele era filho de fulano, neto de ciclano, não, só diz do lugar que ele veio. Elias, o tisbita ou de Tisbe de Gileade. Ele começa a figurar no cenário de Israel e pensa, se o Elias chegasse aqui hoje a gente ia saber quem era. Porque a mensagem do Elias era confrontadora. Ele vestia uma roupagem que era diferente de todo mundo. Ele era o cara que onde chegasse você sabia, Elias está no ambiente. Elias chegou. E ele chegou no cenário de Israel quebrando tudo. Ele vira para a maior autoridade da nação, que era o rei, e diz, Acabe, eu quero te dar uma palavra.
Mas escuta, essa palavra não é da parte de Deus, não. Sou eu que estou falando. Segundo a minha palavra, não tem chuva e não tem orvalho. Hoje choveu bastante aqui. O pastor falou comigo que caiu uma água forte aqui. Onde eu moro, lá em Nilópolis, caiu uma água pesada também. Agora pensa um profeta se levantar hoje no nosso meio e falar: não tem chuva e não tem nem orvalho. Sabe o que é orvalho, irmão? Período do outono aqui pra gente. É quando vai caindo a noite, é aquele sereninho, o carro fica todo coberto, sabe, daquele sereno. Quando você acorda de manhã, você abre a porta da entrada da sua casa, da sala da sua casa, que dá para aquele jardim bonito que tem na sua casa. Do lado direito tem uma piscina bacana, com uma cascata, tem a área gourmet da sua casa, assim. Não é assim lá na sua casa, irmão? Ah, tem crente aqui, irmão, tem crente aqui. Eu desenho a minha casa todas as vezes que eu prego disso, irmão. Pastor, o senhor mora nesse lugar? Ainda não. Eu moro num apartamento pequenininho desse tamanho. Mas todas as vezes que eu falo dessa palavra aqui, eu desenho a minha casa. Vai ser assim. E o pastor vai lá para comer churrasco comigo. Meu xará vai lá para comer churrasco comigo, irmão. Agora escuta. O Elias diz: ó, não tem chuva e nem orvalho. Aquele sereno, não tem nada. Exceto mediante a minha palavra, Elias. Está cerrado os céus. Versículo de número 2. Depois que Elias libera a palavra, vem a palavra de Deus para ele. Elias, sai daqui e vai para o leste. Ou em outras versões vai dizer: Elias, sai daqui e vai para a região do Oriente. A primeira coisa que eu quero te dizer: pastor, o que a gente precisa para andar em aliança? A primeira coisa é a gente estar indignado com a situação que a gente está vivendo. Assim, eu amo estar na igreja, irmão. Minha paixão é estar servindo a Deus, na casa de Deus. Minha paixão e da minha família também é essa. Mas um dia minha filha mais velha falou assim: pai, a gente não tira férias, não? Eu falei: tira, filho, você não está de férias na escola? Ela falou: não, pai, eu estou falando férias da gente ir passear, ir na praia. Eu falei: tira. Ela falou: quando? A gente nunca foi. Aí a minha esposa não aguentou, né? Deixou, criou aquele climão, eu querendo dizer que sim, ela dizendo que não. Era criança. Minha esposa falou assim: amor, a gente está à frente da igreja, a gente nunca tirou umas férias, amor. Eu falei: amor, mas a gente se diverte fazendo a obra de Deus. Ela falou: eu sei, amor, mas a nossa filha, ela precisa de lazer. Eu falei: vamos levar ela no parque. Ela falou: não, Júnior, ela quer ir na piscina, ela quer ir na praia, ela quer passear. Eu falei: então tá bom. Tirei férias, irmão. Primeiras férias minhas, pastor, 5 dias. Falei: caramba, cara, será que eu vou aguentar ficar 5 dias longe da igreja, irmão? Alugamos uma casa na região dos lagos, lá fomos nós para a região dos lagos. Primeiro dia de férias, caiu esse temporal que caiu hoje. Eu louvei a Deus, irmão. Falei: Deus está comigo. Eu não sabia, irmão. Porque férias para mim é dormir e comer, irmão. Entrei dentro do quarto, me entoquei, coberto. Eu falei: louvado seja Deus. Aí minha filha foi lá: pai, vamos na piscina. Eu falei: está chovendo, filha. Ela falou: mas eu estou dentro da piscina. Eu falei: então vai, meu amor, mergulha pelo papai, deixa o papai dormir um pouquinho. A minha esposa, irmão, fazia igual o Elias foi servido pelo anjo. Minha esposa batia no meu ombro e falava: a comida está pronta. Eu levantava, comia e voltava para dormir, irmão. Segundo dia, chuva. No terceiro dia, abriu um solzão. A minha filha foi lá e falou: pai, agora já tem sol. Será que a gente pode ir para a praia hoje? Ou o senhor vai continuar dormindo? Aí eu resisti o apelo, né? Aí fomos para a praia. Chegou na praia, eu estou lá, olhei aquele marzão, pastor. Falei: eu vou entrar. Tenho coragem de entrar. Entrei, tinham 4 elementos. Eu não queria ouvir a conversa deles, mas eles estavam perto de mim e falavam muito alto. E eu percebi que nenhum deles era carioca, por causa do sotaque. E estava um tempo aqui de febre amarela aqui no Rio. E aí um virou para o outro e falou assim: cara, tá um surto de febre amarela. E tem 2 lugares de vacinação. Um lugar onde tem gente bonita, dinheiro, onde rola coisa bacana, na Gávea. Tem um hospital lá. Acho que o nome do hospital é Miguel Couto.
Mas tem um outro lugar de vacinação. O nome do hospital é top, mas o lugar só tem gente feia, pobre. Tudo de ruim acontece nesse lugar. O nome do hospital é Albert Schweitzer. O nome do lugar é Realengo. Falei, aí não, meu irmão. E ele insistia, lá só tem pobre, lá é tudo miséria, só acontece coisa ruim naquele lugar. Irmão, eu fiquei com tanta raiva, irmão. Mas era 4 contra 1, não dava para mim sair na mão com os caras, irmão, senão eu ia perder. Eu voltei para a areia, sentei, a minha esposa falou, o que foi, amor? Falei, aqueles 4 elementos lá. Falou que o lugar onde está a igreja, na época a gente morava em Realengo, o lugar onde a gente mora, só tem gente pobre, só tem gente feia, só tem miséria, só tem coisa ruim, só sai notícia de morte daquele lugar. E eu, no meio da minha indignação, o Espírito Santo falou comigo. Falou, é isso que você precisa sentir quando eu falo a respeito da minha casa. Porque o que Elias sentiu para confrontar a autoridade maior foi indignação. Deus falou comigo, se você quer viver um avivamento, e se você quer andar em aliança, você precisa estar indignado. Você precisa sair daqui indignado. Irmão, aquilo entrou igual uma flecha. Quando eu olho para situações hoje dentro da cidade onde a gente está como igreja, o bairro de Realengo, a igreja, eu falo, Deus, eu ainda continuo indignado. Eu sei que tem mais de Deus. E eu queria que você saísse daqui. Você quer viver um tempo de avivamento? Você quer viver um tempo de aliança? Sai desse culto hoje, sabe como? Eu estou saindo daqui indignado. Eu sei que Deus tem mais para fazer. Escuta, no meio da música, sai daqui indignado. Deus tem mais. Deus tem canções que ninguém ainda cantou, que ninguém ainda gravou, que ninguém ainda tem acordes que ninguém ainda tocou, tem melodias que ninguém ainda executou. Deus quer entregar para nós, irmão. Sabe, tem uma palavra que ninguém ainda pregou, pastor Júnior. Deus quer entregar para nós. Tem uma igreja que ninguém ainda vivenciou, e Deus quer entregar para nós essa igreja, querido. Mas o que eu preciso estar indignado. Eu sei que tem mais de Deus. Bate no ombro do seu irmão, diz assim, meu irmão, tem mais de Deus para você, querido. Tem mais de Deus para a gente viver nesse tempo. Você está entendendo isso hoje? Tem mais de Deus, irmão. Eu saí daquele lugar, daquela praia indignado. Eu falei, Deus, tem mais do Senhor. Eu sei que eu não posso mudar o bairro de Realengo sozinho, mas eu posso fazer a minha parte. Você já ouviu aquela história do incêndio na floresta, os animais todos indo embora, afugentados por causa do fogo, e no meio daquela bagunça, todo um monte de animal indo embora. Um beija-flor ia lá no rio, enchia o biquinho dele de água, chegava onde estava o foco de fogo, pum, jogava uma gotinha de água e voltava. Os animais falavam, ô beija-flor, você está doido? Ele falou, não, a floresta está pegando fogo, mas tu acha que com o teu bico cheio de água você vai apagar a floresta, vai apagar o fogo da floresta? Ele falou, se vai apagar eu não sei, mas eu estou indignado, eu estou fazendo a minha parte. Eu quero te dizer, meu irmão, sai daqui hoje para fazer a tua parte como igreja, querido. Às vezes a gente está dizendo, não, estou esperando o pastor, estou esperando a pastora, eu estou esperando o pastor Júnior. Escuta, faz a tua parte que você vai ver, sabe, essa igreja vivendo em aliança e um milagre de Deus acontecendo a cada culto. Eu posso ouvir um amém seu, meu irmão? Tem crente aqui cheio do Espírito Santo hoje. Tem irmãos que não vieram para o culto hoje? Tem ou não? Sim. Mas você veio por quê? Porque você está fazendo a tua parte, irmão. Você não vai dar uma peitada no outro e falar, aí, tu não veio, hein? Você vai falar, irmão, tu não estava lá, mas eu estava lá orando por você. Você entende que faz diferença? Sabe, você não vai chegar, irmão, você esfriou na fé, né? Você vai falar, irmão, eu não te vi no culto na quarta-feira, mas eu estava lá no altar orando pela sua vida, porque a gente vai viver um tempo de aliança, de honra, e isso vai trazer um avivamento tão grande sobre a igreja. Você não veio, mas eu vim no teu lugar, meu irmão. Eu tenho certeza que na próxima quarta-feira ele não vai faltar o culto, querido. Porque em vez da gente ter disputa, a gente tem aliança.
Em vez da gente criar muro, a gente derruba o muro, irmão. Em vez da gente criar inimizade, a gente cria, sabe o quê? A gente cria um ambiente de companheirismo. A gente cria um ambiente de ajuda mútua. É isso que é viver em aliança. Uma igreja que caminha assim, irmão, é uma igreja que está fadada, sabe o quê? Ela está sentenciada a viver milagres de Deus em nome de Jesus. Eu quero profetizar isso sobre a vida dessa casa, em nome de Jesus. Primeiro lugar, a gente precisa estar indignado. Segundo lugar, olha o que diz o texto, versículo de número 2, acompanhe comigo. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, verso 3. Sai daqui e vá para o oriente, ou leste. Escuta, eu fui pesquisar porque que Deus estava mandando Elias ir para o leste, para o oriente. Ezequiel, capítulo de número 43, diz que tem uma porta que está aberta. Essa porta está aberta continuamente. Ela está aberta na direção do oriente ou do leste. A Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 47, que do trono de Deus desce uma água. Essa água passa por debaixo do limiar que vai na direção do oriente, do leste. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele abria a janela que dava na direção de Jerusalém, que ficava para onde? Para o oriente, para o leste. E aí o Espírito Santo falou no meu coração: ir na direção do oriente ou ir na direção do leste é a gente ir na direção da glória de Deus. Eu quero te dizer, em segundo lugar, uma igreja que vive em aliança é uma igreja que vai na direção da glória de Deus. E eu declaro que nessa quarta-feira a gente está colocando no GPS da nossa vida, sabe o quê? Eu estou indo na direção da glória de Deus. Quando eu cheguei aqui, o pastor Marcelo perguntou assim: você conhece alguma coisa aqui? Eu falei: nada. Pastor, como é que tu chegou? Por causa do GPS, irmão. O pastor Júnior me mandou a localização e eu coloquei. Irmão, não sabia nada como chegar aqui. Eu só sabia só da BR lá. Depois que eu saí da BR, irmão, eu falei: Deus, agora eu tô com o Senhor. E assim, se o GPS falhar, Senhor, só a revelação para me levar lá na igreja. Então eu quero te dizer, coloque no teu GPS hoje, sabe o quê? Eu estou indo na direção da glória de Deus. Que essa igreja hoje vá na direção da glória e da aliança em nome de Jesus. Terceiro lugar, eu já vou terminar minha fala aqui. Versículo 3 diz assim: sai daqui e vá para o leste, esconda-se perto do ribeiro de Querite, ou em algumas versões do riacho de Querite, a leste do Jordão. Escuta, Elias vai parar num lugar chamado Ribeiro de Querite. Qual é o nome do lugar? Ribeiro de Querite. Querite significa corte, cisão, aliança. Deus estava mandando Elias, sabe o quê? Elias, antes de você ir até o Carmelo para o milagre acontecer, você precisa ter uma marca. E qual a marca que eu preciso ter? Você precisa carregar a marca da aliança dentro do teu peito. Eu quero te dizer, tem um avivamento para vir sobre essa casa aqui. Mas a marca que Deus quer fazer é a marca da aliança. Porque querite significa cortar, marcar. Marca é diferente de mancha, irmão. Quando a gente tem uma blusa que a esposa deixou cair um produto lá diferente e mancha, a gente não usa mais aquela blusa por quê? Poxa, Cristiane, você manchou a blusa que eu mais gostava. Agora a marca é aquilo que define. Escuta, Deus quer fazer uma marca na vida da igreja. Para quem passar aqui na porta, caramba, essa igreja é a igreja que tem aliança. Eu vejo a atitude deles, eles se ajudam um ao outro. Aqui não tem barreira. Aqui não tem um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Não, aqui eles estão olhando todos para o mesmo lugar, para o mesmo sentido. Você está entendendo? Aliança tem que ser a palavra que te define, meu irmão. Aliança tem que ser a marca dessa casa ministerial. Segunda coisa que Querite vai falar é cortar da medida exata. Cortar no tamanho certo. Ou seja, para a gente viver um tempo de avivamento e de aliança, tem coisa que Deus tem que remover da nossa vida. Agora fica tranquilo, porque ele é igual um cirurgião com um bisturi na mão. Irmão, ele corta na medida exata. Quando Deus decide cortar, Ele começa a cortar a gente, colocar a gente na medida certinha, irmão. Fica tranquilo, porque Deus, quando Ele começa a cortar, tem uns irmãos que, ai pastor, eu não queria que Deus cortasse nada não, pastor.
Não dá para Deus me usar assim, não. Ô Deus, não dá para fazer a obra assim, não. Irmão, tem coisa que Deus tem que tirar porque está em excesso. Mas fica tranquilo que Ele não vai tirar nem a mais e nem a menos. Ele vai colocar a gente na medida exata. Eu falei aqui que o início do meu ministério, eu era músico na igreja. Eu tocava guitarra na igreja. E eu tinha 2 guitarras, mesma marca, modelo, cor, tudo igual. Se eu viesse tocar aqui, pastor Júnior, eu ia botar as 2. Ainda que eu tocasse muito mal, uma de cada vez, eu colocava as 2. E se o músico perguntar, caramba, você tem 2? Eu falava assim, patrocínio. Patrocínio nada, irmão, não tinha nada. Mas eu era tão soberbo, sabe, tão orgulhoso daquilo. E um dia eu fui tocar numa igreja grande, pastor Marcelo. Eu entrei na igreja com as minhas 2 guitarras, uma do lado, outra do outro, me achando popstar gospel, aleluia, louvado seja Deus. Os meninos, caramba, ele tem 2 guitarras, cara. E eu, pastor, onde é que eu posso ligar minha guitarra? A igreja não tem instrumentos, não, pastor. Ele falou, meu filho, a gente está fazendo obra aqui, tudo que a gente tinha, a gente colocou tudo em cimento, tijolo. Irmão, eu fiquei olhando aquilo, daqui a pouco uma voz falou aqui, você tem 2. Falei, está repreendido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, agora, para trás de mim, Satanás. Pega uma e dá de oferta. Irmão, Satanás nunca vai pedir para você uma oferta. Ele vai falar para você, não dá a oferta. Ele vai falar, não entrega. Eu tinha 2, mas uma era a Alfa 1, irmão. Ela tinha nome. Eu não vou falar o nome dela aqui. Era minha namorada, eu não tinha namorada, eu não tinha nada, só tinha a guitarra. Eu dormia abraçado com ela, eu beijava ela, era o meu amor. Aí eu fui pegar a 02. Deus falou, não, para, Júnior. Eu falei, Deus. Ele falou, e falou o nome dela. Eu quero ela. Eu falei, Deus, eu já estou dando uma. Ele falou, não, eu quero ela. Irmão, eu peguei, eu chorava, irmão. Final do culto. Botei a guitarra no case. Falei, pastor, Deus mandou te dar essa guitarra, pastor. Eu falei, pastor, pega logo, pastor. Não pergunta nada, só pega, pastor. Irmão, sabe o que Deus estava fazendo comigo? Deus já tinha um plano comigo para mim estar ministrando a palavra, para mim cuidar da igreja, para mim cuidar de pessoas, mas eu só conseguia me ver como músico. Ele estava me levando para Querite, sabe para quê? Ele estava cortando, ele falou para mim, usar a tua vida, tem guitarra demais na frente. Eu quero até usar a tua vida, mas tem muita coisa entre eu e você. E eu quero te dizer, a única coisa que pode ter entre nós e o Senhor é só uma coisa, sabe o quê? Só uma aliança que pode ter. A minha esposa não pode ficar entre eu e Deus. Entre eu e Deus só pode ter uma coisa, só uma aliança que eu tenho com Deus. Deus falou, eu vou precisar tirar. Irmão, e ele começou a cortar. Ele cortou amizades, ele cortou a minha guitarra, ele foi cortando, irmão. E cada corte que dava, eu chorava, mas escuta, aquilo ali estava produzindo, sabe o que na minha vida? Estava produzindo um tempo de avivamento, um tempo extraordinário que eu nunca ia imaginar viver. Domingo agora, 20 anos depois, a minha filha está com 13 anos, ela falou assim, pai, eu quero tocar guitarra. Eu falei, tem certeza, Manu? Ela falou, tenho, pai. Eu falei, toca violão, papai está tocando violão na igreja. Ela falou, não, pai, eu gosto do violão, mas eu quero tocar guitarra. Compra uma guitarra para mim, compra uma guitarra para mim, compra uma guitarra para mim, compra uma guitarra, compra uma guitarra, compra uma guitarra. Eu falei, meu Deus do céu! Aí fui no mercado e comprei chocolate para ela. Falei, tá aqui, chocolate, faça trufa, empreenda e com dinheiro você vai comprar a guitarra. Ela falou, então tá bom. Começou a fazer trufa, vendeu o chocolate todo. Eu falei, agora você precisa reinvestir o dinheiro para você se tornar uma empreendedora, levantar o recurso para você comprar a tua guitarra. E ela queria uma guitarra de tal cor, de tal marca. Eu falei, minha filha, não dá para ser uma baratinha, não. Papai, quando começou com guitarra velha, você quer começar com top? Falou, não, pai, eu tive um sonho. Eu falei, meu Deus do céu.
E aí Deus nos abençoou, eu consegui comprar a guitarra para ela, fui no local, comprei a guitarra, cheguei em casa, fiz uma surpresa para ela, ela ficou vibrando. Só que quem está tocando guitarra sou eu. Domingo agora, depois de 20 anos, irmão, pá, liguei o pedal de novo, botei a bicha para gritar na igreja, irmão. Aí Deus falou comigo, eu precisei cortar aquele tempo, porque ela estava ocupando um lugar que só eu podia ocupar na tua vida. Eu precisei tirar, porque ela estava no lugar do negócio que hoje você aprendeu a cuidar. Você aprendeu a zelar pela minha aliança. Agora eu te devolvi. Você pode até tocar, você não tem nem mais tanto prazer. Você até gosta de tocar, mas você não tem prazer como você tinha naquela época, porque agora o teu prazer é se deleitar na lei do Senhor. Porque agora você entendeu que o teu prazer está em você viver em aliança. Então agora você pode voltar a tocar essa guitarrinha. Escuta, você quer viver um avivamento, quer viver em aliança? Número 1, sai daqui hoje indignado. Número 2, coloca no teu GPS, eu estou indo na direção da glória. E número 3, deixa Deus remover, deixa Deus tirar aquilo que precisa ser removido da tua vida. Porque entre você e Deus só pode ter uma coisa, só pode ter uma aliança. Mais nada, irmão. Deus não aceita nenhuma outra coisa entre nós e Ele. Ah, pastor, o meu serviço, Deus não aceita. Escuta, nem o ministério Deus aceita. Tem gente que coloca o ministério entre Deus e nós. Não, entre nós e Deus só tem uma coisa, irmão. A única coisa que Deus permite é a nossa aliança. Você está entendendo isso? Será que hoje você pode colocar a tua aliança com Deus no primeiro lugar da tua vida? Eu vou sair daqui para viver isso. Eu vou sair daqui para experimentar disso. Eu vou sair daqui, a minha vida vai girar em torno disso. Nada mais vai tomar o lugar da aliança que Deus tem na minha vida com qualquer outra coisa. Pode ser coisa muito boa, irmão. Pode ser uma bênção, pode ser uma gigante de uma oportunidade. Mas nem nada vai tomar o lugar da aliança na minha vida. Eu queria que você ficasse em pé. Eu quero orar por você. Quero ser muito fiel ao horário que foi proposto aqui e orar pela sua vida. Se os músicos puderem fazer uma canção aqui de adoração a Deus, eu vou agradecer a Deus pela sua vida. Eu queria que você fechasse os teus olhos, por favor. E você colocasse agora a tua vida diante do altar de Deus. Deus, eu quero viver essa aliança com o Senhor. Marca a minha vida. Eu preciso ser marcado pelo Senhor. Eu preciso sair daqui. Hoje esse lugar chama Querite, lugar onde Deus vai me marcar. Escute, Deus marcou tanto Elias, sabe por quê? Elias era um homem judeu, e como judeu ele guardava a lei de Moisés. E na lei de Moisés diz que Elias não podia tocar em nada que fosse imundo. A gente só classifica como imundo o porco. Mas dentro da classificação para o judeu, o corvo é uma ave impura, chamada ave de rapina. E corvo só come coisa podre, carne podre. E Deus estava falando, Elias, você vai ser sustentado por um corvo. Ele vai trazer todo dia para você pão e carne. Mas você acha que Deus ia sustentar o profeta com carne podre e pão bolorento? Escuta, quando a gente começa a viver em aliança, pastor Júnior, quando nós começamos a viver em aliança, pastor Marcelo, o improvável de Deus começa a se manifestar na nossa vida. Coisas que são improváveis começam a acontecer. Eu quero profetizar que coisas improváveis vão começar a acontecer nessa casa. Sabe, aquilo que você diz assim, caramba, o que é improvável? É aquilo que está fadado a não acontecer. É aquilo que está sentenciado, isso aqui não vai dar certo, isso aqui vai dar errado. Deus falou, não, já deu certo. Sabe, aquilo que o médico falou, olha, não tem cura. Deus falou, não, já está curado. Escuta, a gente estava semana passada, 15 dias atrás, a gente tem um culto de oração na igreja, 7h30 da madrugada de domingo, irmão. Porque a galera trabalha a semana toda. Aí domingo quer dormir um pouquinho mais, Deus falou, não, domingo vocês vão dormir mais não. Domingo vocês vão estar 7h30 da madrugada na igreja. 7h30 da madrugada a gente está lá na igreja orando, irmão. E a gente liga um som e cada um
é responsável por buscar a Deus. E eu estava no meu cantinho, eu fico sempre no cantinho lá da igreja, dobro meus joelhos, choro, falo com Deus, abro meu coração para o Senhor. Acabou o culto de oração, veio uma irmã: pastor, eu queria falar com o senhor. Eu estou com esse ouvido aqui, já tem 3 dias que eu não ouço nada, pastor. Parece que está cheio de areia aqui, pastor. Ore por mim, pastor, eu preciso ouvir, pastor. Irmão, eu não sou pastor da cura, irmão, porque tem gente que eu admiro, né? O cara é da cura, irmão. Ele fala: tem gente aqui assim, o cara mete a mão no peito, o câncer vem na mão, irmão. Eu falo: uau, tem uns caras que são bons demais, irmão. Eu não sou, querido. Eu gosto de pegar meu violão, cantar com a igreja, ministrar a palavra e cuidar do povo. Mas aquele dia que aquela irmã chegou, eu senti a dor dela. Eu falei: irmã, Deus vai te curar. Peguei o óleo, chapei no ouvido dela e fiz a oração mais simples, como eu sempre faço. Eu falei: Deus, glorifica o teu nome, para que o filho seja glorificado nessa manhã. Em nome de Jesus, seja curada. Acabei de orar e o Espírito falando assim: pergunta a ela se ela está ouvindo. E a vergonha? Porque a gente acha que somos nós. Eu falei: mas se eu falar e ela estiver surda ainda? Tá um monte de gente me olhando aqui. Aí eu tomei coragem, eu falei: irmã, por que tu não conseguiu ouvir, que você pode testar aí que está ouvindo? Ela: pastor, desde que você terminou a oração, eu estou ouvindo, pastor. Eu falei: você está ouvindo? Eu falei: eu sabia, eu estava chorando, irmão. A outra que estava do lado com problema na coluna, o médico desenganou a coluna dela. Ela estava vindo para a igreja, sabe, com uma faixa, ficava igual um robô. Abraça, não me abraça, eu estou toda ruim. Ela veio falar comigo: pastor, o médico falou que só cirurgia, meus ossos estão assim, assado. Quando ela viu o negócio rolando, ela falou: pastor, ora pela minha coluna também, toda durinha. Eu falei: Deus, o senhor já curou alguém do ouvido, o que custa meter a mão na coluna aí também? Falei: Deus, glorifica o teu nome aí, toca nela. Eu falei: caramba, vou ter que falar de novo. Procurador. Eu falei: irmã, vê aí se está doendo. Faz alguma coisa aí. Ela começou: não doeu não. Eu falei: então abaixa de novo. E pastor, não está doendo não. Eu falei: então a graça de Deus te basta, você está curada. Semana agora, sexta, sábado e domingo, foi congresso de jovem, irmão. No sábado botaram um DJ lá, a galera pulando. E quando eu olho, quem está do meu lado? Quando acabou, ela falou: pastor, eu estou curado. Eu pulei. Eu falei: então glorifica a Deus, irmã. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu não sou o pastor da cura, eu não sou o pastor dos milagres. Mas escuta, o nosso Deus é um Deus de aliança, Ele é um Deus de promessa. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Falando, Ele não cumpriria, irmão. Escuta, esse Deus de aliança está aqui nessa casa. Esse Deus de aliança está aqui nesse lugar. E eu sinto a liberdade do Espírito nessa noite de hoje. E eu quero te dizer, querido, que sinais e maravilhas vão começar a ser, sabe, disparados nessa casa espiritual, porque você está decidindo andar em aliança com Deus. E quem anda em aliança com Deus sempre vence em nome de Jesus. Você pode adorar o Senhor e dizer: e os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto, és Deus de perto e não de longe, nunca mudará. Tu és fiel. Vamos juntos, diga: Deus de aliança, Deus de promessa.
promessas, Deus que não é homem pra mentir, e tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra... E tudo pode passar, tudo pode mudar. Vai se cumprir. E eu posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. Vamos juntos, diga: minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Vai se cumprir, diga: Deus de aliança, Deus. E tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Vai se cumprir, vai se cumprir. Ele não é homem para mentir. Ele vai cumprir as promessas, Ele vai cumprir a palavra dEle. Os sonhos de Deus não vão morrer, os planos de Deus não vão morrer. Vai se cumprir, vai se cumprir. Quantos creem, levante as mãos aos céus. Levante bem alto as suas mãos aos céus. Vai se cumprir. Vai sim. Vai se cumprir. Sim, vai se cumprir. Eu creio. Sim, eu creio. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Deus de aliança, declare e diga: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, e tudo pode passar, tudo pode mudar. Aleluia. Vai se cumprir, pastor. Vai se cumprir, pastora. Vai se cumprir, pastor Júnior. Os planos para essa casa ministerial vão se cumprir. Os propósitos para essa igreja vão se cumprir. É tempo da gente ajustar. É tempo da gente, sabe, alinhar o coração, aquilo que está no coração de Deus. E a gente chama isso de viver em aliança. Viver em aliança, a nossa vida está alinhada ao que Deus pensa a nosso respeito. Pai, eu te peço por essa casa. Eu te peço pelos filhos dessa casa. Eu te peço pelos pastores dessa casa. Jesus, eu sinto a liberdade do Teu Espírito aqui nesse lugar. Eu sinto os céus abertos aqui sobre essa casa ministerial, meu Deus.
Oh, meu Pai, eu creio, ó Deus, que um tempo novo, um período novo, ó Deus, uma estação nova está chegando para essa casa ministerial, Senhor. Meu Deus, o tempo do inverno já passou. O tempo, sabe, da frieza já passou, das dores, das lutas. Um tempo de aliança se inaugura, um tempo de novidades do Espírito chegam para essa casa. Oh, meu Deus, um tempo de florescer. Ó Deus, toda a semente que já foi plantada, regada com lágrimas, toda a semente, ó Deus, que foi, ó Deus, com todo carinho regado, Deus, é tempo de, ó Deus, florescer cada semeadura em nome de Jesus. Glorifica o teu nome, Pai, para que o Filho seja glorificado. Em nome de Jesus nós te pedimos. Eu peço pelos pastores dessa casa. Deus, hoje eu selo uma aliança. Eu vim aqui para, Deus, selar uma aliança com eles. De amor, de honra. De caminharmos, ó Deus, debaixo de princípio de amor. Ó Deus, de caminharmos, ó Deus, honrando um ao outro. Ó Deus, e servindo um ao outro, assim como Jesus nos ensinou a servir. Ó Deus, e que, como resultado disso, essa casa, e também, ó Deus, a casa ministerial em Realengo, a igreja da aliança em Realengo seja suprida, alimentada, seja abastecida de palavras, seja abastecida de amor e de unção através da vida dos teus servos aqui. Nós te pedimos a tua bênção sobre nós, e que a cada quarta-feira, ó Deus, esse povo caminhe na revelação da aliança e milagres aconteçam e o teu nome seja exaltado. Oramos em nome de Jesus, e se você crê, dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Com o Senhor, nunca mais.